gostava de começar por dar um enquadramento. Gostava de dar um enquadramento, e é um enquadramento um bocadinho mais operacional. Nós tendemos a ver a NIS 2, e agora com várias pressões a sucederem em termos de prazos, tendemos a ver a NIS 2 muitas vezes em termos de métricas, scorecards, prazos, compliance, mas isso é apenas um dos aspectos da questão que muitas vezes até pode servir para tapar o que está por trás e que não está bem. Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre eventos recentes em Portugal, todos nós conhecemos, infelizmente, em que existiram planos aprovados digamos assim, por organismos responsáveis, mas depois vimos que esses planos, de facto, na verdade, não funcionaram. E é isso que tentamos evitar, quando falamos em NIS 2, é isso que tentamos evitar em termos das organizações. Portanto, eu ia começar por mostrar aqui, de facto, os números são vê-se um bocadinho, não sei se se vê muito bem, mas é o IT spending, portanto, o primeiro gráfico é dos gastos em IT por Estado-membro na União Europeia. E a fonte é a ENISA, portanto é um organismo, um organismo europeu que coordena a defesa em termos de cibersegurança. E, de facto, o valor médio por organização, e aqui estamos a falar, quando estamos a falar não apenas de equipamento, mas de pessoas, de infraestrutura, etc., por exemplo, Portugal tem um valor relativamente próximo do de Espanha, valor mediano, mais baixo, e obviamente muito mais baixo do que o de França, por exemplo. Em termos de gastos com IT, em percentagem, relativamente às receitas, esse valor até está mais próximo, ou seja, as organizações portuguesas gastam em IT, em média, um valor muito próximo do que gastam as congêneres europeias face à faturação que têm, mas quando olhamos para a parte de segurança da informação, temos um problema. Em termos de investimento, em termos daquilo que as empresas investem. Se olharem para os valores, é 1,9 milhões de euros, valor mediano, em Portugal, versus 5,5 milhões de euros em Espanha. É evidente, e como todos nós sabemos, o risco não escolhe o país. O risco vai escolher a parte mais fraca. Portanto, quando nós olhamos para o panorama europeu, imaginem que estão do outro lado, não é? Estamos do lado dos maus. Quem é que vamos atacar? Quem está melhor protegido ou quem está menos bem protegido? Quem é que tem alguma dúvida sobre isto? Não é? E, portanto, quando se fala em NIS 2, e as empresas estão neste momento preocupadas, naturalmente, em ter a casa arrumada, mas a casa arrumada em que aspecto? A casa arrumada em aspecto de todo o que tem a ver com, enfim, com o que a doutora Margarida irá falar daqui a pouco, certamente, mas há outra parte da casa que tem que estar arrumada. Não que as duas sejam diferentes, as duas estão interligadas, mas às vezes não são pensadas desta forma. Portanto, eu gostaria de focar aqui alguns pontos, en passant, e até para dar o mote a algumas das discussões que nós vamos ter. A NIS 2 e, enfim, todo este esforço relativamente à NIS 2 será julgado não como um projeto de compliance. Será julgado assim que surgir o primeiro incidente. Certo? Portanto, obviamente nós podemos ter toda a documentação, ter tudo certinho, mas, na verdade, o teste vai ser: houve um incidente, como é que vamos reagir a ele? Sabemos que muitas vezes isto acontece em Portugal e temos exemplos recentes. E, mais uma vez, como digo, não vale a pena entrar em detalhes,
Mas, muitas vezes, e já vimos responsáveis públicos dizer, não, estamos à espera de ter a informação completa. Portanto, vamos decidir quando tivermos a informação. Quem é que acha que isto é boa ideia, o decidir quando tivermos a informação completa? Quem é que acha que é boa ideia fazer isto que faça um incidente que para a organização toda? A verdade é que nunca, nesse caso, nunca chegaremos a ter a informação completa. Portanto, temos de construir a capacidade antes de surgir, não é? Portanto, para podermos decidir com a informação incompleta. Eu acho que este é o ponto fundamental. Honestamente, poderia resumir tudo o que, enfim, tenho aqui para dizer à capacidade que as organizações têm para decidir sob pressão com a informação incompleta. E a verdade é, nós podemos dizer, okay? Há muitas empresas que já têm processos. E, naturalmente, e tudo o que tem a ver com o NIS2, neste momento, é com um redesenho de processos, vai obrigar a redesenho de processos. E quem é que acha que é uma boa ideia que a primeira parte da resposta seja vamos reunir o Conselho de Crise? E no Conselho de Crise, ou, enfim, ou a Comissão de Crise, ou quem quer que seja, ou o Conselho de Administração, whatever, é do Conselho de Crise que vai sair a determinação. Portanto, vamos chamar às 3 da manhã ou às 2 da manhã, quando surgir o incidente, vamos chamar as pessoas todas a uma sala, ou enfim, a um Zoom, a um Teams, e vamos decidir a resposta. Quem é que acha que é uma boa ideia? É assim que as coisas vão funcionar. Temos o processo, está documentado. Não é? Mas é um bom processo? Não, o processo tem que ter em conta o relógio. Quantas empresas é que pensam no processo em termos do relógio? Quer dizer, qual é que é o tempo? Qual é o tempo para isto? Qual é o tempo para dar resposta? O tempo. Eu lamento dizer, mas o tempo são 2 horas. As primeiras 2 horas vão determinar tudo o resto. Portanto, ou temos um processo para saber o que fazer, e há, claro, portanto, há perfeitamente definido qual é que é a resposta nas primeiras 2 horas. Será que a resposta nas primeiras 2 horas passa por reunir 20 pessoas em locais distintos, em, se calhar, fusos horários diferentes, e esperar que exista um consenso? Tenho dúvidas. E provavelmente, neste momento, a audiência terá também. Mas quem é que desenha um processo em termos de relógio? Quer dizer, quem é que faz este? Quer dizer, qual é que são as decisões que nós temos de tomar em 2 horas, ou menos 2 horas, muitas vezes? Provavelmente poucas. Não é? E nós sentimos isto, infelizmente temos isso em Portugal, não há processos desenhados em torno do relógio. Devemos de reunir o consenso. Não é? Vamos criar uma comissão. Aqui não pode ser assim. Nós estamos em Portugal e temos aqui um problema. Quer dizer, temos um problema por estarmos em Portugal. Não é um problema por estarmos em Portugal, é um problema de estarmos no extremo da Europa, muitas vezes com alguma dificuldade de comunicação com os pontos centrais da Europa. Mas a minha questão é a seguinte: nós, com aquele investimento que nós aqui vimos, nós somos o elo mais fraco. Portanto, e temos de pensar nessa perspectiva. Queremos ser o elo mais fraco nesta cadeia, porque estamos a falar de fornecimento. Portanto, nos casos somos clientes, nos casos somos fornecedores, não é? E a nossa perspectiva em termos de crescimento das nossas empresas é como fornecedores de terceiros. Mas podemos ser fornecedores fiáveis, sendo os elos mais fracos? Isso vai acontecer. Alguém nos vai fazer a pergunta. Quanto é que vocês estão a investir? Quão capacitados estão para dar resposta a isto? Não é? E é uma perspectiva que muitas vezes eu não tenho a certeza se existe em Portugal. Ninguém quer ser o elo mais fraco numa cadeia. Queremos? Não. Acho que não. Portanto, há uma coisa, isto parece muito complexo, não é? E parece, bom, temos aqui
uma lista imensa de to-dos. Eu acho que se pode começar simples. Há um processo. Qual é que é o processo? Vamos identificar um processo e torná-lo defensável. Defensável não é invulnerável. Defensável é, isto aconteceu. Como é que podemos degradar a performance? Como é que podemos agir com performance degradada? Vai acontecer, naturalmente, com menos capacidade. Vamos tornar este processo perfeitamente documentável e defensável. Quer dizer, exatamente ninguém vai estar a inventar na hora porque é que fizemos aquilo. Nós, à partida, já sabemos porque é que vamos fazer aquilo. Já foi testado, já foi treinado. É um processo. É um processo. Não é uma miríada de processos. Mas começamos por algo que conseguimos identificar perfeitamente. Pronto, e depois aí expandimos. Okay? Em vez de começarmos com uma lista de 30 processos. Okay? Portanto, isto pressupõe drill down, pressupõe teste, pressupõe equipas rotinadas, pressupõe produção contínua de prova. Hoje existe. Em algumas organizações existe. Sim, alguém olha para isso? Provavelmente não. Há muitas organizações onde isso não é olhado, de certeza. E, sobretudo, evitar aquele efeito do teatro. Eu não vou falar aqui de fazerem declarações grandiloquentes. Não é isso que tem em questão. Nesta altura, não há teatro. Não é possível. As coisas têm que ser calmas na medida do possível, tem que ser transmitida confiança dentro da organização para fora da confiança, mas sem teatro. Só aqui um bocadinho. Há uma lei que não é propriamente uma... não está escrita em nenhum livro de leis, que é a lei de Goodhart. Não sei se os presentes conhecem, já ouviram falar. E que basicamente diz: quando uma medida se torna um alvo, um objetivo, deixa de ser uma boa medida. Quem já trabalhou ou quem trabalha com scorecards empresariais, ou quem que os desenhar ou tem de os cumprir, sabe que isto é assim. Se algo é para estar a verde, há de estar a verde. Não é? Portanto, se a compensação, se o bónus de alguém depende de uma medida estar a verde, ela estará. Certo? Concordam? Creio eu que concordarão. Quantas vezes é que já vimos em termos de organização uma medida estar a verde que de facto é completamente melancia? Não é? Portanto, o que lá está dentro é de outra cor. Não é? Portanto, não é o verde. E, portanto, aquilo que tentaremos evitar, ou que devemos tentar evitar desde o dia 1, ou do dia 0, aqui, é esta lei. Portanto, cumprir as outras, mas evitando esta. Okay? Porque os scorecards podem ser desenhados, cumpridos, as métricas podem estar todas lá, mas o resultado final não é aquele que se espera. Portanto, vamos fazer o contrário. Vamos procurar os resultados e, a partir daí, sim, ter um scorecard que mereça a pena, sem estar a desperdiçar esforços naquilo em que não merece a pena.